Sejam bem-vindos à segunda celebração desse domingo. Aproveitando que você está de pé, dê um abraço em 5 pessoas perto de você. Diga bom dia, é bom vê-lo aqui. Dê um abraço apertado, preferencialmente em alguém que você não conhece, alguém que não faz parte do seu circuito interno. Eu acho que o pessoal aqui do coral vai ter dificuldade de sair, mas fora o coral e a orquestra, eu tenho certeza que você pode sair do seu lugar. Aproveite esse instante. Hoje nós estamos em menor número, então dá para você andar um pouco melhor aí o nosso auditório, conhecer alguém, abraçar alguém. É bom demais nós estarmos na casa do Senhor, é ou não é verdade? Bom demais. De pé como você está, nossa igreja, ela é uma igreja veloz, ela não para. Nós estivemos no último final de semana em Melgaço com um exército de gente para mudar a história de uma das regiões mais carentes do Brasil. Voltamos para Belém e essa semana já foi a semana da gente organizar nossa EBF. Ontem estivemos durante o dia todo lá no centenário do nosso Congresso Brasileiro de Crianças, uma festa, criança para tudo que é lado, e um calendário atípico, porque aqui em Belém as férias foram adiantadas em função da COP30. Então eu queria saber, baixa só um pouquinho para mim, eu queria saber, vamos lá, fazer uma pesquisa com vocês, de pé como você está, fica um pouco mais fácil de entender. Quem aqui já saiu de férias e já voltou? Levanta a mão. Levanta a mão. Então pronto, tem pouca gente que já saiu e já voltou. Quem ainda não saiu de férias, mas vai sair de férias? Levanta a mão. Ótimo, né? Agora, quem não foi e nem vai, você quer ir, mas não pode. Isso, perfeito, a maioria que nós temos aqui. Então, nós temos um mês, nós vamos ter, na verdade, 2 semanas. Essas 2 semanas agora vão ser a semana, começando essa e a próxima. E qual é o nosso mandato? Nós começamos amanhã, em todos os 550 templos da Igreja de Belém, a nossa EBF. Começamos aqui no Templo Central, às 8 horas da manhã. E aí a gente vai segurar a criançada o dia todo, das 8 até ali 11 e um pedacinho da tarde. E também nós teremos isso, até quinta-feira. Então, quero desafiar você a estar conosco. Nós precisamos de voluntários, nós conclamamos voluntários para esse momento, e as férias vão ser curtinhas, vai ser essa semana, a outra semana, e aí eu acho que dia 14, né? Dia 12, já volta as aulas na cidade toda, e elas vão encerrar na primeira semana de novembro, em função da COP30, ok? Então essas 2 semanas vão ser semanas bem atípicas para a gente, de muita gente saindo, muita gente chegando, e nós contamos com aqueles que permanecem aqui em Belém para nos ajudarem nessa missão. Abra comigo sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias, capítulo de número 1. Hoje nós vamos ter a alegria de iniciar uma nova série de estudos. Lá embaixo você pode adquirir, se você ainda não fez, nosso material, nosso guia de estudos de Jeremias e Lamentações. Quem frequenta o culto pela manhã aqui no Templo Central sabe que nós estudamos sistematicamente a Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e nós estamos numa maratona de estudar a Bíblia toda num período de 7 anos. Então, olha só que legal. Nós estamos hoje começando aqui, já a parte final do 5º ano, o livro de Jeremias e Lamentações. Então é um culto normal, você que está aqui pela primeira vez, mas nós estudamos e aqui na manhã celebramos e iniciamos esse material. Fechamos Gálatas, Efésios no último domingo. Hoje eu vou ter a alegria de poder abrir Jeremias junto com você. Nós temos todo o material para todas as faixas etárias, então é importante, começando, dando o start, todo mundo, de 0 a 3, 4 a 6, 7 a 11, de 12 até 18, 18 para frente, é aqui nessa classe, as outras estão espalhadas aí pelo templo, mas o nosso intento é ter toda a família estudando o mesmo tema, para você poder sentar na mesa e poder debater, interagir com todos. Então todo esse material já está disponível, passe lá embaixo, adquira, leve para a sua família. E o desafio que nós temos é o desafio de meditar no material ao longo da semana, para quando a gente chegar aqui, a gente já tenha só a oportunidade de tirar as dúvidas e interagir sobre esse tema, tá bom? Vamos lá então, coloca aí a faixa para mim, da nossa revista. Vamos dar uma olhadinha. Nosso tema hoje é o livro e o chamado de Jeremias. Eu quero pedir uma licença para vocês nessa manhã, porque por ser o primeiro capítulo, é aquele capítulo que eu não posso sair muito. Eu tenho aquela veia de querer trazer alguma parte mais inspiradora do texto, mas eu quero estabelecer a base hoje. Nós precisamos saber quem foi Jeremias, qual foi o tempo, o contexto que Jeremias foi chamado. Então hoje, capítulo 1 de Jeremias, o livro e o chamado de Jeremias, e o nosso texto base está em Jeremias capítulo 1, versículo 7, que diz: mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança,
porque a todos que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Nossa verdade prática diz: Deus escolhe e capacita aqueles que Ele chama, independentemente das suas limitações humanas. E nossa leitura hoje está em Jeremias capítulo 1, do versículo 1 ao 19. E eu quero pedir que você localize comigo na sua Bíblia. Jeremias 1, do 1 ao 19, nós vamos ler bem forte, compassadamente esse texto. Vou ler o primeiro versículo, você vai ler o segundo, e aí nós vamos ler esse capítulo todo, ok? Vamos lá. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, terra de Benjamim. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o final do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês ao exílio de Jerusalém. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta entre as nações. Mas o Senhor me disse: não digas, não passe de uma criança, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Outra vez me veio a palavra do Senhor, dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina ao norte. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra as cidades de Judá. Importante você guardar o versículo 18, essa aqui é a razão do juízo que veio sobre a terra, está aqui no versículo 16, perdão. Versículo 17, tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo o que eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Pai, nós te louvamos por essa manhã, que a tua palavra encontre guarita, abrigo em nossos corações. Quebra agora, Senhor, todo impedimento nesse lugar, seja ele de ordem física, espiritual, seja a preocupação que corpo, alma e espírito estejam submissos à tua palavra, é o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, no nome forte de Jesus, amém e amém. Tome seu assento, o corpo sentado, mas a alma de pé. Vamos lá, hoje eu quero introduzir o livro de Jeremias, e claro, é uma aula um pouco mais teórica, mas eu quero que você, se possível, anote, me acompanhe, é o fundamento para aquilo que nós vamos estudar ao longo desses próximos 3 meses, aqui no domingo pela manhã. Deixa eu pedir alguém com um trompete, que fique de pé aí. Tem alguém com trompete aí? Fica de pé aí, prepara uma nota bonita aí nesse trompete. Eu tento sempre comparar esses homens da Bíblia a alguém. Jeremias foi como um trompete. Imagine só, eu estou aqui falando, ensinando, tentando trazer alguma coisa para vocês. Enquanto estou falando, pode tocar. E alguém está aqui tocando alguma coisa
bem alto enquanto eu estou tentando falar para vocês. Agora dá uma rajada assim, sem uma ordem lógica, isso. Eu estou tentando aqui, isso. Imagina só. Obrigado, vamos aplaudir o nosso trompetista aí. Rapaz, tem um fôlego, hein? Imagine só o culto começar, o outro arranjo e de repente o coral está cantando e ele entra com trompete. Imagine só terminar e a gente entra num outro segmento do culto, onde as crianças vão chegar, nós vamos orar com elas. De repente o trompete entra e ele rasga o ambiente. Foi isso que Jeremias fez nos seus dias. Jeremias, ele foi como uma trombeta. Jeremias foi um som fora da época, um som que as pessoas não queriam ouvir. Jeremias foi um toque de atenção para uma geração que estava completamente surda. Antes da gente começar, é importante você só colocar aí na sua lista que o ministério de Jeremias, aparentemente, pelo que nós lemos e entendemos da Bíblia, ele não teve uma pessoa sequer que tenha atendido ao seu mandato. Esse cara prega por quase 40, 50 anos, ele toca a trombeta, ele recebe uma mensagem de Deus, um mandato, uma palavra de Deus para toda uma nação. A trombeta toca durante 40 anos. Sabe quantas pessoas escutam? Aparentemente, nenhuma delas. Eu queria que você tomasse nota de alguns pontos, rapidamente, que são basilares na jornada desse homem chamado Jeremias. Primeiro, Jeremias foi um chamado de atenção, e eles vão aparecendo aqui no texto para você. Ele foi um chamado de atenção, ele foi um toque de trombeta. A realeza daquele tempo, a cultura daquele tempo, aos sacerdotes daquele tempo, as pessoas que serviam a Deus, as nações vizinhas, em relação ao julgamento e em relação ao que Deus faria no meio daquele povo. Segunda coisa que Jeremias foi sacerdote e foi profeta. Nós vamos ver daqui a pouco. Ele veio de uma família sacerdotal, começou cedo a sua jornada, talvez ali ao redor dos 20 anos de idade, servindo no templo, auxiliando em Jerusalém. E o ministério de Jeremias foi um ministério, eu diria, extremamente profícuo e longo, como nós dizemos, 40, 50 anos. Então ele teve a oportunidade de poder servir vários reis, ele teve a oportunidade de ver, de interagir, de estar perto de muita coisa. Jeremias também foi chamado do profeta da 1/10 hora. Por que 1/10 hora? 11ª hora, antes da meia-noite. Meia-noite na Bíblia é a hora do quê? Da mudança, hora que alguma coisa acontece, o julgamento vem, é hora que o cálice transborda. Então Jeremias foi aquele profeta que veio antes da destruição da nação. Outros vieram antes, outros prepararam o caminho, outros enxergaram aquilo que Jeremias haveria de passar. Nós estudamos o último, que foi Isaías. Isaías já havia morrido fazia 60 anos. Isaías falou do que Jeremias iria passar, mas Isaías não passou. Agora chega Jeremias, fala a mesma coisa que Isaías fala. Olha só para a gente entender como o nosso Deus é um Deus clemente e um Deus longânimo. A imagem que muita gente faz de Deus é que Deus é um Deus carrasco, que Deus é um Deus que tem prazer de punir. É aquele Deus que está olhando o ser humano, procurando a história. Tem gente que até desenha, né? Coloca aí na arte, é o Deus que está sentado em cima das nuvens, esperando você cometer um raio para ir lá e punir você. E esse nunca foi o Deus da Bíblia, gente. Muito menos o Deus do Antigo Testamento. É um Deus que sempre deu. Quando Deus executa julgamento, é porque Deus já mandou um profeta, já mandou 2 profetas, já abriu uma porta, já deu oportunidade de arrependimento. Nós vimos Isaías, 60 anos passam, agora chega Jeremias. Seu ministério durou 40, 50 anos de chamado, de trombeta tocando, mas o povo não quis ouvir a mensagem que Jeremias pregava. Jeremias era o profeta da 1/10 hora. O último profeta, a última chance, a última oportunidade. E um homem que trouxe uma mensagem com um peso e uma carga emocional muito interessante. Nós vamos estudar ao longo desses meses. Ele chega a chorar diante do rei Zedequias: por favor, pelo amor de Deus, se salvem. Salvem a cidade, salvem as crianças, salvem o templo, salvem tudo que está ao seu redor. Mas novamente nós conhecemos a história. Jeremias, ele não foi ouvido. Jeremias viveu num tempo onde as pessoas estavam literalmente anestesiadas. Tudo acontecendo, nós lemos no versículo 16, outros deuses sendo adorados em Israel, imagens de escultura, o povo afastado da presença de Deus, Deus clamando, chamando o povo, atraindo o povo à sua presença. Ninguém ouvia nada e Jeremias continuava tocando ali e levando a sua mensagem. Um exemplo que eu estava pensando ontem, organizando, eu lembro quando eu comecei o meu ministério lá em São Paulo,
eu fui fazer um casamento na cidade de Lambari, sul de Minas. Lambari, isso me marcou muito. E eu lembro que era uma igrejinha bem pequena, num bairro bem simples, fazia muito frio, muito frio naquela noite. E era uma daquelas igrejas que você tem o porão embaixo e o templo fica em cima, né? E aí em cima fizeram o casamento, fui lá, fiz o casamento, era o casamento de um dos parentes do pastor da igreja, que compunha o ministério da igreja. Fizemos o casamento. E aí descemos para a parte de baixo. Na parte de baixo, no porão, ficava aquele porão onde as crianças, onde faziam recepções da igreja. E lá foi a recepção do casamento. E era um local mais simples, né? É um porão de uso comum da igreja. E haviam várias cartolinas, eu lembro, plantadas, colocadas e coladas na parede, cada cartolina com um versículo bíblico. E aí eles pegaram justamente a parede para fazer ali as fotos do casamento, colocar o bolo, organizaram tudo, colocaram as mesas, colocaram o casal. E bem em cima do bolo de casamento, estava um trecho de Mateus capítulo 3, versículo 7, que diz assim: fugir da ira vindoura enquanto há tempo. E eu fiquei olhando para aquilo e eu achei engraçado, né? Uma mensagem de correção no meio de um momento de festa. Era o que vinha acontecendo na nação. A nação vivia a sua festa, vivia a sua vida, vivia os seus procedimentos, estava tudo acontecendo, mas ao mesmo tempo havia uma palavra de correção sendo lançada da parte de Deus. Ninguém enxergava, ninguém estava nem aí, ninguém ouvia, e aparentemente Jeremias era a única voz que clamava acerca disso, porque todo mundo dizia: ó, está tudo bem, ninguém precisa se preocupar com Deus, está tudo bem, não vai acontecer nada aqui na nossa jornada. E o mundo de hoje, de certa forma, anda exatamente nos mesmos passos. Está tudo bem, eu não preciso olhar para Deus, me preocupar com as coisas de Deus, não tem nada acontecendo, eu não preciso olhar o cenário. Então Jeremias, ele foi esse profeta, esse homem da 1/10 hora, esse homem que trouxe uma mensagem desconfortável. Quarto ponto, Jeremias assistiu e acompanhou a morte de uma nação. Novamente, voltando para Isaías, ele falou, ele predisse. Jeremias não. Jeremias, ele teve que prever, ele viu acontecer e ele acompanhou e viveu em carne e osso a morte da nação. Ele viu o povo ser levado ao cativeiro, ele viu as casas serem destruídas, ele viu o templo ser completamente arruinado. Então Jeremias foi o profeta que acompanhou e viu a destruição da nação. Quinto ponto, Jeremias era um homem que tinha uma mensagem dura. E aqui eu coloquei pedra. Era um homem que tinha uma mensagem confrontadora, mas ao mesmo tempo um coração de carne. Eu amo olhar e encontrar Jeremias, porque o que eu vejo em Jeremias? Eu vejo um guerreiro, um homem duro, pronto para a batalha, mas um homem de coração bom, um homem de coração quebrantado, um homem sensível ao que acontece com as pessoas, porque qualquer pessoa que precise levar uma palavra dura de arrependimento e de correção, tem que ter um coração quebrantado. Billy Graham dizia muito, você pode ir lá na internet depois e procurar, ele dizia assim: não se pode pregar juízo e condenação sem antes derramar lágrima por essas pessoas. Não se pode pregar correção, ou então juízo ou morte sobre uma situação, se antes você não chorar, não pedir o arrependimento, se antes você não se constranger por essas pessoas. E Jeremias vai ser chamado daqui para frente, nós vamos começar a olhar do capítulo 2 para frente, como o profeta das lágrimas, ou o profeta chorão, como outros gostam de chamar. Por quê? Porque Jeremias chorava. Antes de condenar, ele chorava. Antes de levar a palavra de juízo, ele dizia: Senhor, tem misericórdia, traz arrependimento, alcança essa nação, muda o coração desse povo. Então, por várias vezes, ele era o homem que tocava a trombeta, ele era o homem que entrava atravessado, obtuso em alguns momentos, mas antes disso as pessoas sabiam: esse homem é um homem quebrantado, é um homem que ora, é um homem que clama, é um homem que chora. Então Jeremias era um homem que ao mesmo tempo, ele era um homem duro, uma mensagem difícil de ser digerida, mas era um homem de coração muito quebrantado. E porque Jeremias era desse jeito, talvez ele tenha se tornado um homem parecido com Jesus. Jeremias era um homem parecido com Jesus. Lembra de quando Jesus levou os discípulos para Cesareia? Levou todo mundo. Cesareia era o centro da adoração naquela época, local onde se prestavam cultos, ofereciam sacrifícios. Ele sentou todos os seus discípulos, ficou na frente dos discípulos. E a pergunta de Jesus para os discípulos foi: quem os filhos do homem dizem que eu sou? Vamos lá, eu sei que vocês têm uma opinião, eu sei que vocês estão andando comigo, estão vivendo comigo, e cada um de vocês tem um parecer. Agora o que eu quero saber é: quem eles
dizem que eu sou? E aí começa a lista, né? E uma lista muito interessante, porque nada na Bíblia está por acaso. Alguns dizem que tu és um dos profetas. Alguns dizem que tu és João, o Batista, porque João tinha acabado de passar, primo de Jesus, um ministério poderoso, muita gente seguiu, mas no meio, quem foi que eles disseram? Tu és quem? Hein? Jeremias. Por quê? Porque eles olhavam para Jesus, eles entenderam, Jesus é um homem que tem uma mensagem, ao mesmo tempo dura em certos momentos, mas é um homem de coração quebrantado, é um homem que chora. Eles identificaram Jesus com Jeremias. Por quê? Porque Jesus, de fato, ele também trouxe uma mensagem dura. Jesus confrontou os fariseus, confrontou religiosos, Jesus confrontou escribas do seu tempo, Jesus confrontou pessoas de cabeça muito fechada da religião daquela época, mas ao mesmo tempo que Jesus fez isso, Jesus abraçou e perdoou uma mulher pega no meio do ato de adultério. Ele foi até a mulher samaritana. Então eles olhavam para Jesus e eles entenderam, Jesus tem as mesmas características que Jeremias tinha. Por quê? Jeremias chorou por Jerusalém. Jeremias chorou pela nação. Jesus olhou para Jerusalém e falou: Jerusalém, Jerusalém, como eu gostaria de poder proteger, guardar, como eu poderia cobrir vocês como uma galinha cobre os seus pintinhos. Jerusalém, vocês não estão observando, está vindo o julgamento, não está tudo bem. As mesmas características haviam em Jesus e haviam em Jeremias. E o interessante sobre Jeremias, antes da gente continuar, quero abrir aqui um parênteses que eu acho interessante, é como o céu julga a nossa performance. Por quê? Eu estou pesquisando, a gente vai ter oportunidade nesses próximos 3 meses de falar um pouco sobre isso, mas eu não consigo entender como é que um cara prega por 40 anos e ninguém se converte. Ninguém se converte. Porque o texto todo não fala de uma pessoa sequer que tenha dito, não, é isso aí, esse homem está certo. Aparentemente ele prega durante 40 anos, ninguém se converte à sua mensagem. Que ministério infrutífero, que ministério sem êxito, que ministério que não teve impacto. Aí do outro lado, você percebe, Jeremias fica fiel durante 40, 50 anos, aparentemente ninguém se converte. Aí tem um outro profeta chamado Jonas, que Deus chama, lembra da história? E Jonas já começa errado, ao invés de começar obedecendo, sendo fiel, ele já foge para o outro lado. Ele tem que ser chamado de Deus do outro lado para cumprir a sua missão. Deus, por graça e misericórdia, bota ele de volta no curso e no eixo da missão. Ele prega na cidade, a cidade toda se arrepende. A cidade toda se converte diante dele. E aí a gente fica olhando, cadê o juízo de valor de Deus? Pois é. A gente percebe que para Deus, nem sempre aquilo que enche os nossos olhos, que chama atenção os nossos olhos, nem sempre aquilo que nós aplaudimos é aquilo que Deus aplaude, porque quando Jesus foi comparado com um profeta, ele não foi comparado com Jonas, ele foi comparado com Jeremias, um homem que permaneceu fiel até o final. Interessante, né? Então esse Jeremias era um homem parecido com Jesus, um homem que chorava, um homem que tinha o seu coração quebrantado. 7º ponto, o livro de Jeremias está dividido em três fases. Pode passar aqui, rapidinho, vamos passar. Primeiro delas, tá? A preparação, que é o que nós vamos estudar hoje. Quem foi Jeremias, qual foi o chamado de Jeremias, e é só o capítulo 1. Então, é o chamado pessoal dele, é a primeira parte. Nós temos a segunda parte do livro, e é um livro bem parecido com o livro de Jó. É um livro grande, extenso, que tem uma introdução, tem uma conclusão, e o meio dele todo quase é uma sessão só. A parte do meio é a proclamação, ou seja, qual é a mensagem de arrependimento que Jeremias trouxe, dos capítulos 2 até o capítulo 51, é um livro extenso, grande. Então aqui nesses capítulos a gente vai falar sobre o juízo que foi trazido contra Judá e contra Jerusalém, e também o juízo contra nações inimigas, que eram nações antagônicas ao povo. Então a gente tem um blocão aqui do meio, nós vamos estudar isso ao longo desses dias. E por fim, a previsão cumprida. Ele faz aqui, a preparação, quem era Jeremias, a proclamação da mensagem de Jeremias e a previsão dessa mensagem cumprida, que é a nação destruída. Nós vamos ver no último capítulo. São esses 3 pontos. Então se você olhar aí no sumário da sua revista, dentro disso nós vamos acompanhar e nós vamos dar uma olhadinha. E ao final disso nós temos Lamentações de Jeremias, que é um livro, uma série aí de poemas que ele escreve lamentando, chorando acerca da destruição da nação
e da glória da nação que foi tomada. Então vamos lá, abra comigo sua Bíblia, deixa ela aberta aí, eu quero ler junto com você. A equipe vai me acompanhar aqui no texto também, mas o nosso ponto 1 aí diz quem era Jeremias. Vamos lá, versículo 1, e é importante você guardar isso. Quando a gente for ler esse texto, você vai ver aí que Jeremias é o autor do livro, mas 21 vezes vai aparecer um nome chamado Baruque. Baruque aparentemente foi o assistente de Jeremias. Então pense comigo, um homem ditando, falando, alguém tomando nota, escrevendo aquilo que Jeremias falava, ou alguma coisa em forma antológica, alguém que foi registrando uma série de palavras, enfim, acompanhando, mas sendo testemunha, estando perto presencialmente e registrando aquilo que foi colocado. Então Baruque aparece 21 vezes, não é o autor é Jeremias, Baruque é quem auxilia. Versículo 1, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes. Então, aqui a gente já sabe que Jeremias era filho de sacerdote, então vinha de uma família sacerdotal. Essa questão naquela época se passava no sangue. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Onde é que está Anatote? Anatote está bem pertinho de Jerusalém, quase do lado. Eu já tive a oportunidade de passar lá uma vez. É uma vila, existe até os dias de hoje, é uma vila árabe hoje, mas aqui, ó, bem pertinho de Jerusalém, por quê? Porque lá viviam os sacerdotes que oficiavam no templo. Então eles precisavam ficar perto de Jerusalém. Era uma cidade onde só os sacerdotes viviam, logo ao norte de Jerusalém, bem do ladinho, bem pertinho, Anatote. Então eles desciam, oficiavam no templo, voltavam para a sua cidade. Então essa é a cidade onde Jeremias nasceu, cresceu, porque o seu pai Ilquias era sacerdote, então ele também vivia. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias. E aqui é importante você acompanhar, porque agora o texto vai trazer para a gente qual foram os reis, o período onde Jeremias exerceu o seu chamado profético. E a gente precisa olhar isso, porque essa é uma época importante. Então, primeiro que ele diz, Josias está aqui, a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Versículo 3, e também nos dias de Jeoaquim. Então nós temos aqui já um segundo rei. Então note que o ministério dele foi longo, começou com Josias, agora também versículo 3, também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no final do ano, e também no final do ano, 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. E ainda no 5º mês do exílio de Jerusalém. Então, essa porção aqui, ela vai falar de pelo menos 3 reis. Começa com Josias, depois vai para Jeoaquim, depois vai para Zedequias, e durante o reinado de Zedequias, o texto diz aqui, ó, no 5º mês do reinado dele, de Zedequias, a nação é destruída e o povo é levado ao exílio de Jerusalém. Esse texto aqui é um texto importante, por quê? Porque são 40 anos, 40, 50 anos nesse período. O texto que nós lemos aqui em Jeremias fala de 3 reis, mas quando a gente vai para Crônicas e a gente vai para a 2ª Reis, e é importante a gente rapidinho falar sobre isso, a gente vai descobrir que houveram outros reis aí que não estão registrados. Por quê? Porque o período foi muito curto. Houveram alguns reis que passaram e ficaram ali 2 meses só no reinado. Então talvez Jeremias não tenha nem tido tempo de chegar, de oficiar, de estar com eles. Então 2ª Crônicas e 2ª Reis registra, mas aqui em Jeremias a gente tem 3 reis mencionados. Então a gente tem Josias, Jeoaquim e Zedequias. Mas se você for para o texto, você vai encontrar também que foi um período de 5 reis. 2 deles ficaram por menos de 3 meses. Só esses 3 são mencionados. Mas o que é importante aqui desse texto? O primeiro rei que Jeremias serviu foi o rei Josias. Quem aqui já ouviu falar do rei Josias? Levante a mão. Boa parte de vocês. Josias foi uma história extraordinária da Bíblia. Josias foi um moço que começou e assumiu o rei muito jovem. Alguém aqui quer chutar qual foi a idade? 8 anos de idade. Imagine só, assumir uma nação, 8 anos de idade, ele senta no trono. Com 12 anos de idade, ele com 12 anos de idade, começa a viver um avivamento pessoal, uma experiência poderosa com Deus, assume com 8, com 12 anos, esse menino, ele tem uma experiência pessoal com Deus,
E com 20, quando ele tem 20 anos de idade, 12 anos depois dele estar liderando e reinando sobre a nação, a história diz que um homem chamado Ilquias, ele encontra, organizando o templo na casa do Senhor, ele encontra uma cópia, me empresta aqui, a minha está lá em cima, mas me empresta a tua aqui. Ele encontra jogado, assim num canto, esquecido, ninguém tinha, ninguém nem sabia que existia. As pessoas não dominavam mais, organizando a casa de Deus, mexendo, ele encontra uma cópia da Torá. Imagine só, dentro da palavra de Deus, da casa de Deus, não havia palavra. O que a gente estuda quando vem para cá? A gente estuda o quê? A palavra. Mas durante aquele tempo não havia, eles não tinham cópia, eles não estudavam, não havia palavra. Encontraram uma cópia da palavra dentro da casa de Deus, e agora Ilquias vai e lê isso para Josias. Josias tem 20 anos de idade. Josias fica maluco quando ele vê a palavra, ele estuda a palavra, ele lê a palavra, ele ouve a palavra, e ele fala, nós precisamos proclamar, pregar, anunciar essa palavra. Se isso não for feito, a nação vai ser destruída, a ira de Deus vai se manifestar, e se começa um grande avivamento na nação, por um jovem chamado Josias. Sabe o que é interessante? Versículo de número 1, isso aqui não é eu não quero cravar isso teologicamente, isso aqui é a minha visão, mas o versículo 1, coloca para mim o versículo 1, por favor, do texto aqui para mim. Olha lá, né? Nós estamos falando aqui, Josias, tá bom? Era um outro homem, ok? O rei. Olha o que diz, palavra de Jeremias, filho de quem? Hein? Filho de quem? Pode ser que esse Ilquias, que encontrou a lei no templo e ensinou para Josias, tenha sido o profeta, o pai de Jeremias. Pode ser, eu não estou aqui cravando teologicamente, tá? Mas todos nós que estudamos a Bíblia achamos, por quê? Porque se esse homem encontrou, era um homem cuidadoso, tinha acesso ao templo, era provavelmente um sacerdote do templo. E pela questão de idade também, porque Josias e Jeremias tinham a mesma idade, começaram cedo, eram muito próximos. Então pode ser que Ilquias, que está aqui, pai de Jeremias, tenha sido esse que encontrou a cópia do templo, e encontrou e colocou na mão de Josias. Então Josias com 8, ele assume o trono, com 12 ele vive um avivamento pessoal, com 20 eles encontram uma cópia da Torá, da lei, e ele começa a ensinar, e ele manda chamar a cidade toda, chama os líderes, chama os sacerdotes, para que todos pudessem estudar a palavra. Um grande avivamento começa, só que tem um problema, com 39, Josias vai para a guerra e Josias morre. Josias falece, e aparentemente o avivamento morre junto com ele. Por quê? Porque o avivamento não havia ainda tocado toda a nação. Mas sabe o que é interessante? Tudo que Deus precisa para mudar uma nação, para mudar uma família, para mudar o contexto, é a vida de uma pessoa, e você pode ser essa uma pessoa. Tudo que Deus precisa para começar um curso de transformação é a vida de uma pessoa. Às vezes você não vê essa pessoa ter todo o tempo de fazer tudo, mas é claro na palavra que uma pessoa pode fazer muita diferença. Então o primeiro rei foi o rei Josias. E a cronologia desses reis, só para a gente entender, e aí eu continuo no texto rapidamente. Então o primeiro rei foi o rei Josias, pode passar. Depois do rei Josias, tá? Não está aí no texto de Jeremias, mas está em 2 Reis e Crônicas. Nós temos o rei Jeoacás, 3 meses só, por isso que não é mencionado, pode passar. Depois veio o rei Jeoaquim, tá bom? Então, só para você acompanhar, esse está mencionado aí no livro de Jeremias. Depois de Jeoaquim veio o rei Joaquim, e aqui eu quero abrir um outro parênteses, tá? Por que veio o rei Joaquim? Porque a partir desse momento aqui, ó, enquanto Jeoaquim era rei, os egípcios, eles invadem Judá. Os egípcios invadem Judá. E é importante a gente saber disso, porque tem alguns elementos da história que para mim são extraordinários, tá? A história conta aqui, ó, entre Jeoacás e Joaquim, que os egípcios e o faraó Neco invadem Jerusalém. Naquela época, haviam 3 formas de invasão. Na verdade, 3 formas de convivência. A primeira forma era você ser livre e independente, como foi nos dias de Davi. Eles tinham muitos inimigos. Por exemplo, os filisteus eram inimigos, mas eles não invadiram, não se apropriaram da cidade. Eles atacavam cidades, plantações, mas eles não dominavam a cidade. Então, durante o reinado de Davi, Israel era um povo o quê? Era um povo livre. A segunda maneira era quando eles eram dominados, como foi no tempo de Jesus, debaixo da opressão romana.
Eles podiam ter a sua forma de governo, o sumo sacerdote estava lá, Herodes estava lá, todo o sistema religioso funcionava, mas eles pagavam o quê? Imposto para Roma. Era como funciona. Vocês podem viver a vida de vocês enquanto vocês pagarem imposto para Roma. Ou a última forma, que era a aniquilação total. Leva o povo cativeiro, né? Pega tudo, pilha tudo, destrói tudo, pega toda a riqueza, leva para a Babilônia, leva para a Pérsia, leva cativo. Então essas eram as 3 formas de dominação daquele tempo. Durante Davi era livre, durante o tempo de Jesus os romanos lideraram, durante esse tempo na Babilônia a gente percebe que destruíram tudo. Entre Jeoacás e Joaquim, Faraó Neco, os egípcios dominaram a terra. Por que a gente tem que falar sobre isso? E pode parecer teórico demais isso nessa aula. Porque muita gente olha para a Bíblia e descredita a Bíblia achando que a Bíblia é um livro só de conteúdo religioso. Achando que a Bíblia não tem conteúdo histórico. De vez em quando as pessoas me perguntam, pastor, por que o senhor crê na Bíblia? Quais são as provas científicas da Bíblia? Quais são as provas arqueológicas da Bíblia? Meus irmãos, não existe até hoje nenhum outro livro na história. Anote o que eu estou falando para você. Tão preciso cientificamente, arqueologicamente, que não se contradiz como a Bíblia, a palavra de Deus. Não existe. A ciência vai crescendo, a arqueologia vai acontecendo, as descobertas vão chegando. Não é para desprovar a Bíblia, é justamente para confirmar que aquilo que está na Bíblia é verdade desde o início, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é verdadeira. A história vai se conquistando, e quando a gente olha para um texto como esse, por exemplo, o fato de Faraó entrar. Por que eu estou dizendo? Olha só, entre Joaquim e Joaquim, esses nomes aqui não são nomes parecidos? Não são? O nome desse rei aqui não era Joaquim, era Eliaquim, que é um nome muito mais hebraico, é um nome conhecido. Só que aí o faraó Neco domina, ele fala, eu vou mudar o nome de vocês, ao invés de ser Eliaquim, vai ser Joaquim, só para mostrar que quem manda aqui sou eu. Isso era um costume do faraó naquela época. Então nesse ponto em diante, a gente percebe que o faraó entra, e aí vem um último rei, que é o rei que aparece lá em Jeremias novamente, que é o rei Zedequias. Só que entre Joaquim e Zedequias, os egípcios conquistaram, mas agora a Babilônia chega e conquista tudo. Então quando chega na época de Zedequias, quem está mandando em tudo aqui não é mais o Egito, agora é a Babilônia. E começa aquela história da estátua de Daniel. Você pode olhar depois a cabeça que está lá de ouro, toda aquela revelação, toda aquela cronologia começa a partir desse ponto. Então note como tudo na Bíblia está conectado, e a Bíblia é a palavra de Deus. Dê um brado de glória a Deus bem forte para isso. Eu amo olhar esses desses. Então, aqui está a cronologia, 50 anos, tá bom? Todo esse é o contexto aonde Jeremias serviu e liderou. Agora vamos lá. Deus chamou Jeremias. Nós vimos um texto, né? Lemos para vocês um pouco quem foram os reis, de onde ele veio. Agora o ponto 2, a escolha, o chamado de Jeremias. Versículo 4. Dê uma olhadinha na sua Bíblia, diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. No meio de tudo isso, havia uma palavra do Senhor. No meio de tanta dificuldade, havia uma palavra do Senhor. Eu quero declarar nessa manhã, no meio da tua dor, há uma palavra do Senhor para você nesse lugar. No meio de tudo isso, porque muita gente nem começa a jornada, termina aqui mesmo. Já terminou aqui. Ó, a dificuldade é um que conquistou o outro, é um que tomou do outro. A nação, os tempos são incertos, não tem palavra, não tem mais salvação. Como é que Deus vai falar nesse contexto? É justamente nesse contexto que Deus abre a sua boca e fala e dirige a sua jornada. No meio desse contexto, ele acreditava que havia uma palavra. Você crê que é uma palavra de Deus para a sua vida? A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí. Te constituí o quê? Profeta sobre as nações. Vamos ler esse texto junto, mais uma vez, eu e você. Versículo 5, 1, 2, 3. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que tu saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Por favor, gente, vejam e enxerguem como Deus enxerga a vida ainda dentro do ventre. Observem como Deus fala de Jeremias para descrever como ele vê a vida sendo formada
dentro do ventre. Por quê? Porque é um propósito de ser, dele falar desse forma. Ele está falando de Jeremias na forma pré-embriônica. Ele está falando de Jeremias desse jeito aqui. Eu fiz uma foto, mandei para os meninos aí, e o pessoal não entendeu. Pastor, por que o senhor fez essa foto? Porque aqui, quando começou, isso aqui é o início, duas células separadas. A partir do momento que existe a primeira divisão, que essas duas células começaram, Deus já conhece. Deus já tem um plano. Deus já tem uma identidade. Deus já conheceu, separou e disse, é profeta e vai para as nações. A partir desse momento aqui, já há um plano e um propósito de Deus sendo escrito. É por isso que o texto está dizendo aqui, ó, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre da tua mãe, te consagrei e te constituí como profeta entre as nações. E pode deixar essa imagem aqui no fundo. Por quê? Porque nós estamos num mundo hoje que está trabalhando contra isso. As leis estão trabalhando contra isso. O Supremo Tribunal Federal está trabalhando contra isso. O aborto está sendo legalizado. A vida está sendo colocada em risco. Hoje no Brasil, a cada ano, vão se abrindo as portas e possibilidades de coisas pelas quais se podem cometer aborto. E detalhe, sabe por onde é que nós estamos indo? Nós estamos indo para uma realidade muito parecida com a realidade dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos hoje, existe uma clínica de porta aberta para aborto. Você sabia disso? A pessoa pode viver como quer, do jeito que quer, e em alguns estados da América, não são todos, ela pode ir sem consentimento dos pais, sem que os pais tenham que anotar e saber, vai lá, pega um aborto, e em alguns casos, até o 6º mês de vida. Por quê? Porque o entendimento só ganhou personalidade quando nasceu. Só ganhou CPF quando saiu do ventre. Só se tornou uma vida quando você viu, chorou, tocou. E olha a diferença do que Deus está falando acerca de Jeremias. Quando tu ainda estava no ventre, substância informe, eu já te conhecia, te separei e te consagrei profeta sobre as nações. Então isso é importante. É importante porque desde o início, tantos lugares da Bíblia, mas desde o início, preste atenção, Salmo 139, não está aí não, mas bota aqui para mim a outra tela. 139, se você puder, abre comigo sua Bíblia, Salmo 139, versículo de número 13 ao 16, eu quero ler com você. Depois voltamos para Jeremias capítulo 1, Salmo 139, versículo 13. Pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos, quando no oculto fui formado, fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram ainda substância em forma. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles determinado, quando nenhum deles ainda haveria. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conhece o ser humano desde o momento da concepção, gente. Deus conhece o ser humano desde o momento que ele é formado. A vida começa na concepção. A vida começa no momento que essas duas células se iniciaram. Não tem forma, não tem sexo. Começou a multiplicação, está ali pequenininho. O pai não sabe, a mãe não sabe, mas Deus no céu sabe e tem uma personalidade. É profeta e vai ser enviado para todas as nações. Começa ali naquele momento. E o mundo hoje quer advogar o contrário. Completamente. É vida o quê? Quando nasce. Tem vida quando isso aparece. E nós precisamos ratificar e salientar essa diferença. Pergunta que caiu em prova, hein? Vou fazer para você aqui, tá bom? Pergunta sobre ética. Você não precisa levantar a mão, mas isso aqui caiu em prova, está na internet, qualquer um pode comprovar. Como você aconselharia uma mãe grávida do 5º filho com o seguinte quadro? Vou repetir. Como você aconselharia uma mãe grávida do 5º filho com o seguinte quadro? O pai tem sífilis, a mãe tuberculose, o primeiro filho nasceu cego. O segundo filho nasceu e morreu. O terceiro filho nasceu surdo. O quarto nasceu com tuberculose. E ela tem um 5º filho e está considerando fazer um aborto. O que você sugere? Precisa responder. Ok? Precisa responder. Por quê? Por mais difícil que pareça uma pergunta como essa,
Em qualquer sociedade, em qualquer lugar onde isso ser feito, a maior parte das pessoas vai dizer em favor da mãe, da saúde da mãe, da segurança da mãe, até da saúde da criança, da segurança da criança, faça o aborto, tira a criança. E se isso fosse feito naquela época, você teria abordado Ludwig van Beethoven, um dos maiores compositores que já existiu na história. Por quê? Porque essas foram as circunstâncias do seu nascimento. Uma família difícil, disfuncional. O que eu estou dizendo aqui para você hoje não é que não existem problemas complexos na natureza. Existem. Mas a despeito dos problemas complexos, há um plano escrito por Deus e Ele conhece e Ele sabe sondar essa vida que está aí a todos os momentos. É difícil, mas desde o começo, Ele já sabe, Ele sonda, Ele conhece. Então qual foi o chamado? Foi esse. Quando tu ainda era substância informe, estava lá, eu já te conheci, te chamei, te santifiquei profeta sobre as nações. E aí, vou terminar porque meu tempo está concluindo. Versículo 6. Então lhe disse, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Desânimo, desalento. O que Jeremias está dizendo aqui para Deus? Senhor, eu não tenho condições. Não tenho condições. Não tenho condições pelo contexto. Não tenho condições pelo que está acontecendo. Mas acima de tudo, eu não tenho condições porque eu sou novo demais. Sou uma criança, sou despreparado. Eu não tenho o que é necessário para isso. E sabe o que eu acho legal? É que Deus olha para Jeremias e fala assim, Jeremias, não me diga, versículo 7, mas o Senhor lhe disse, e esse é o texto base de hoje que nós estudamos, mas o Senhor lhe disse, não me diga, não passe de uma criança. Mas ele era uma criança. Mesmo sendo uma criança, Deus disse, olha, não me diga que você não passa de uma criança. Versículo 8, não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor, todos os dias da tua vida. Outra versão, no versículo 8, vai dizer, não tema diante do rosto, da feição, sabe, da maneira que as pessoas reagem. Deixa eu dizer algo para você. Nós estamos aqui hoje, entre aqui embaixo e aqui em cima, devem ter aqui umas 450 pessoas hoje, nessa celebração, pelo que eu estou vendo aqui, fora a turma lá de baixo. E quando eu olho para o mar de gente que está aqui, ou domingo à noite, quando está cheio e tudo, a gente tem aqui rosto de aceitação, né? Tem gente que está ouvindo, está aceitando, está concordando, está recebendo, está aberto, está solícito, e isso é legível, dá para ver. Então tem rosto de aceitação, tem rosto de reprovação, tem gente que está ouvindo, não está aceitando, está rejeitando. Opa, não rejeito, e eu consigo ler, aqui dá para ver, não consigo ver de todo mundo, mas dá para ver aqui. Mas tem gente que é muito enigmática, que não dá para saber, está aceitando, não está aceitando, né? Está indo, não está indo, porque a gente não sabe. Por exemplo, hoje a minha sogra está aqui hoje. Vou pedir que a câmera filme minha sogra. Está aqui na frente a minha sogra. Filma a minha sogra aqui, por favor. Filma a minha sogra, está bem aqui a minha sogra. Vou pedir um aplauso para quando ela aparecer. Está aqui a minha sogra, tá? Eu brinco com a minha sogra, porque quando a gente assiste televisão, a dona Nazaré tem uma cara de assistir filme. Alguém aqui tem cara de assistir filme, hein? Porque ela assiste filme com a mesma cara. Cara de medo, cara de alegria, cara de tristeza. Ela para, aí a única coisa que tem é quando acontece uma coisa e desce uma lágrimazinha assim, ó. A gente sabe que ela expressa alguma emoção. Por quê? Porque é difícil às vezes de ler que tipo de emoção está aceitando, né? É positivo, é negativo, tal. Desculpa, dona Zé, usar o seu caso, que eu já brinquei muito com a senhora acerca disso. O que Deus está dizendo para Jeremias? Jeremias, eu te dei uma identidade. Jeremias, eu te dei um chamado, eu te dei uma palavra, eu te dei um jeito de ser. Igreja, Deus nos deu uma identidade, Deus nos deu um chamado, Deus nos deu um jeito de ser. E sabe, tem horas que a comunidade, a sociedade vai fazer cara de desaprovação. Eles não gostam, eles não querem ouvir, não estão dispostos a ouvir. Mas Deus continua dizendo, siga em frente, seja aquilo que eu te mandei ser, cumpra o seu chamado, eu estou contigo todos os dias para te guardar aí nesse lugar. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas são carentes por uma cara de aprovação. Não, eu vou pregar porque eu quero que todo mundo aprove. Eu quero ser de um jeito que todo mundo aprove. Eu quero me comportar de um jeito que todo mundo aprove. E ele está dizendo para Jeremias, Jeremias, provavelmente o que tu vais dizer, as pessoas não vão aprovar. As pessoas não vão aprovar e andar contigo, mas fica tranquilo, não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, louvado seja o seu nome. Fique de pé comigo, vou terminar. Nossos homens vão cantar hoje. Olha aí, vou até cantar com vocês daqui a pouco, vou chegar junto aí, tá bom? Se tiver, qual é a música que vai cantar hoje, pastor?
Eu tenho um chamado, você conhece, né? Eu tenho um chamado. Então, você que tem um chamado, eu estou chamando você agora para cantar aqui com os homens. Chega com a gente aqui, ó. Costa aqui no coral, nós vamos cantar junto, tá bom? Rapidamente. Mas sabe o que é legal desse texto? E eu termino com ele. É que geralmente, escute, quem tem um chamado, acha que não é chamado. Sabia disso? Geralmente, pastor, presta atenção aqui para mim, presta atenção aqui para mim. Como é que eu sei que eu tenho um chamado? Eu posso dizer para você, talvez como você não sabe. Se você estiver dizendo, achando que é, achando que pode, achando que vai conseguir sozinho, provavelmente você não tem um chamado. Porque os maiores homens de Deus não se apresentaram perante Deus dizendo: Senhor, que bom para ti que eu estou aqui, hein? Olha, sorte tua que eu estou me apresentando para esse chamado. Senhor, bom demais, porque eu cheguei aqui para mudar a história, desempatar o jogo. Ó, conta comigo, porque se eu chegar, se eu estiver aqui, resolve. Não é assim que funciona, não. A maior parte dos homens falou: Senhor, eu sou uma criança, eu não tenho condições. E aí Deus falou para Jeremias: é verdade, Jeremias, mas vai em frente, porque eu sou contigo para te livrar todos os dias da sua vida. Assim foi com Moisés: Senhor, meu lábio é pesado, gago, eu não sei falar direito, eu não tenho dicção para influenciar esse povo. Ei Moisés, quando chegar lá e perguntarem quem te mandou, não foi quem era, não foi quem será, é quem é. Eu sou no futuro, no presente, eu te enviei, vai na frente deles. Paulo dizendo, eu lembro da história de Isaías: Senhor, não dá, eu sou um homem de lábios puros, eu vivo no meio de uma geração de impuros lábios. Não tem problema, o anjo foi lá, pegou a brasa com a tenaz, tocou no lábio dele. Agora eu vou te dar as palavras certas para você falar. Primeiro sinal é quando a missão é grande demais, é quando o chamado é difícil demais, é quando você se coloca naquele lugar aonde ou Deus interfere, ou não tem jeito para você, ou não tem saída. Dobre sua cabeça comigo. Pai, eu quero te agradecer nessa manhã por essa introdução. Pai, nossos corações estão abertos. Nós vamos viver algo extraordinário, Pai, ao longo desses dias. Nós vamos ver agora, Senhor, Jeremias começar a bater de frente, Senhor, com o pecado daquele povo, com a idolatria daquele povo. E nós vamos ver, Senhor, o povo dizendo: não, Deus não vai destruir, porque o templo está aqui, a arca está aqui. Como nós colocamos às vezes nossa segurança em coisas falhas, em coisas vãs, em coisas terrenas. Pai, fala conosco ao longo desse trimestre. Usa a vida de Jeremias, Senhor, que a trombeta que tocou, Senhor, lá em Jerusalém, toque aqui em Belém do Pará, e os nossos corações sejam convertidos a Ti. Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela Tua voz, muito obrigado por esse privilégio, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome forte de Jesus. Amém, amém. Tome seu assento, corpo sentado, mais alma de